Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou começar a falar sobre Design Patterns, ou padrões de projetos. Eles contemplam 23 padrões, divididos em 3 categorias: padrões criacionais, padrões estruturais e padrões comportamentais. Esses padrões foram criados por 4 arquitetos de software, que são amigos. Eles ficaram conhecidos como o GOF, Gang of Four, ou a Gangue dos Quatro, a Turma dos Quatro. O que eles perceberam? Que independente do software que eles desenvolviam, eles sempre tinham problemas recorrentes e usavam sempre a mesma solução para resolvê-los. Então o que eles perceberam? Se eu tenho erros recorrentes e eu sempre resolvo da mesma forma, eu vou catalogar essa solução. Assim, toda vez que eu me deparar com esse problema, eu tenho um padrão pronto para resolver o problema. Com os conceitos iniciais devidamente explicados, vale a pena fazer uma ressalva. Nós não devemos achar uma forma de implementar os 23 padrões e projetos em nosso sistema. Se fizermos isso, nós estamos gerando complexidade em algo que não precisaria ter. Pode até ficar difícil de dar manutenção. Nós devemos usar um padrão de projeto quando estivermos em uma situação com problema e que exista um padrão já catalogado que resolva esse problema. Aí sim eu faço uso dele. Pode até acontecer de usar os 23, mas não de forma forçada. Eu vou usar se houver necessidade de usar os 23, não o contrário. Vamos começar falando do primeiro aqui, que é o Singleton, que é um dos padrões dos criacionais. O que o Singleton contempla? Que em toda a minha aplicação eu tenha uma única instância de um objeto. Ele é muito utilizado para fazer conexão com o banco de dados. Então toda a minha aplicação tem uma única conexão ao banco de dados, um único objeto que se conecta ao banco de dados. Vou mostrar aqui 2 exemplos, fazendo um objeto comum e um aplicando o padrão Singleton. As classes já existem, vou mostrar a diferença entre elas. A conexão é um objeto que é uma classe simples, não tem nada, o construtor, o destrutor e uma procedure. Essa procedure ela só vai dar um show message na tela do endereço de memória da instância. Aqui ele me retorna o endereço de memória dessa instância do objeto. Então vamos ver aqui na aplicação como que fica o uso. Eu vou instanciar 3 vezes o objeto. Como ele é um objeto comum, cada objeto vai obter um endereço diferente de memória. Final 3360, 3296 e 3344. Agora vamos ver a diferença aqui na conexão Singleton. Primeira coisa, eu não quero deixar o meu método construtor exposto, então ele está protegido aqui no private. Aqui eu tenho uma class function, uma função de classe, que é para obter a instância. Ele vai me retornar um T conexão Singleton. E aqui eu tenho uma procedure, que é igualzinha à da conexão. Ela também vai me dar o endereço de memória da instância. O que eu tenho de diferente aqui? A minha class function, quando eu a chamo, ela verifica se já existe uma instância desse objeto na memória. Se ele for new, é porque não existe. Então ele cria essa instância e devolve ela para mim. O result é ela mesma.
Se eu chamo de novo, quando ele chega aqui, agora não é mais new, porque eu já criei uma vez. Então, ele não vai passar mais aqui nessa linha. Ele vai resultar direto para mim a instância que já existe na memória. Então, vai retornar o mesmo endereço, porque é a mesma instância. Quando eu inicializo o meu programa, eu já tenho uma instância aqui vazia, e quando eu finalizo, ele checa se existe essa instância criada na memória, ele libera. Eu vou deixar aqui comentado para a gente poder passar aqui nessas linhas. Então vamos olhar lá agora para o form. No objeto comum, eu defini 3 variáveis do tipo tConexão, criei 3 objetos, 3 instâncias, e cada chamada que eu fiz no conectar banco, ele me mostrou um endereço diferente de memória. Agora, vou usar 3 variáveis do tipo conexão singleton. Percebam aqui que agora eu não tenho o meu método create. Lembra que eu deixei ele protegido no private? Se eu tentar dar um create aqui, eu não tenho o método construtor. Ó, eu não tenho. Por quê? Quem vai criar a instância para mim, se ela não existir na memória, é o meu método obter instância, que é uma class function. Então, eu vou executá-la. Ó, a minha aplicação inicializou, ele já veio aqui e já apontou new para a instância BD. Agora vou fazer a chamada lá. Ele vai verificar aqui, ó. Instância tá new? Sim. Então ele vai passar aqui, criou, e vai dar um result dela para mim. E retornou esse endereço de memória, 8112. Passou pela segunda vez, 8112. Passou pela terceira vez, 8112. E na hora que eu encerrar, ele vai cair aqui, ó. A instância está new? Não. Então, ele vai liberar ela da memória. Perceberam? Então aqui ele gerou 3 objetos, 3 instâncias e endereços diferentes da memória. O singleton garantiu para mim que uma única instância ficasse em memória. Agora eu vou executar sem os breakpoints aqui. Ó, a primeira chamada pegou o endereço de memória. Segunda, terceira, sempre a mesma. Se eu vier para cá, ó, outro endereço, outro endereço, outro endereço. Se eu voltar para o singleton de novo, tá no mesmo, ó, 4608, ó, ele não sai disso. E aqui vai mudando, ó. Voltei para o singleton, 4608 final de novo, olha lá, ó. Então, pessoal, era isso que eu queria passar. O objeto singleton, ele vai garantir que eu tenho uma única instância de um objeto e um único endereço de memória. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.